Hola, buenas tardes. Antes de todo, gracias por la asistencia, por nos prestigiar hoy. Aí, agradecer em nome de FUAD a toda Cultivar, porque já tenho quase 8 anos de não venir a Venezuela. Eu conosco Venezuela há mais de 25 anos, quando começamos, há anos, não? Então, comecei por casualidade, começamos em Maracaibo, no estado do Zulia, aí vendendo pasto. Então, assim que conheci bastante esse país, mas muita coisa se cambiou. A única coisa que cambiou é que Fuad comentou, os ganadeiros, em verdade, nós outros não produzimos leite, tampouco produzimos carne ou terneiro, não? O objetivo de nós outros é produzir comida. Então, isso é o que vamos comentar. E há algumas características de pasto tropical, mas não importa se é na Guiné, se é na braquiária, todos têm algumas características importantes. E o objetivo hoje é falar rapidamente de algumas características, mas vou falar de como manejar bem esse espaço. Não importa que pasto tropical. Estamos falando desde estrela até o paredão, todos são pastos tropicais, mas todos têm uma característica, ok? Meu nome é Alberto Takashi, é nome, ok? Meu apelido é Tsuhako. Assim que em Brasil somos muito machistas. Eu não tenho apelido de minha mamá. Eu não, meu papai era mais machista, porque ele não puso, não? Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho já há 30 anos na empresa Matsuda, não? Eu era encarregado de departamento técnico. Agora, em outro muchacho, outro agrônomo se encarrega de departamento técnico, não? E a mim me toca fazer a parte de exportação, a parte técnica, não comercial, a parte técnica de exportação. São 22 países que nós outros temos contato comercial, toda Latinoamérica, Sudamérica e também alguns países de África. Não? Isso são nosso mercado. Aí vendemos semilha de pasto para todos esses países. Não? E também sou encarregado do departamento de investigação, que é uma diferença que nós temos em Matsuda, e é o que eu vou comentar. Não? Matsuda é uma empresa netamente brasileira. Nós outros começamos em 1948 com o senhor Shishiro Matsuda. E a hija menor do senhor Shishiro Matsuda é minha gerente de exportação. Ela também venia todos os anos a Venezuela, nossa que ela também conhece bastante o país. E nós outros somos uma empresa brasileira, não? Temos várias plantas em Brasil, temos 3 plantas de lo que é alimento de mascota, é um dos mercados que ha crescido bastante no Brasil. São 8 plantas de minerais e temos 2 plantas onde nós outros trabalhamos com semilha de pasto, não? E também é uma planta, é uma outra empresa à parte, onde nós outros produzimos medicina veterinária, não? Essa é a empresa Matsuda. E aí, isso são onde estão todas as plantas que nós temos na empresa, ok? Outra característica de Matsuda, o mais antigo, há muitos amigos, muita gente que eu conheci há anos, não? Todos sabem que a característica de Matsuda, de nossa empresa, é que nós outros sempre trabalhamos com tecnologia de semilla, não? Então, nós outros hemos desenvolvido desde 1988, quando trabalhamos com semilla pura. Por que semilla pura? Porque até hoje, a pureza mínima da semilla que nós trabalhamos em Brasil é muito baixa, semilla muito sucia. A pureza mínima de Guiné, de Paredão, de Suri, de Mombasa, é 40%. Imagine, vendemos mais basura que semilla, por mais da metade é basura. E a pureza mínima de braquiária é 60%. A hora que a gente está tentando cambiar esse padrão de qualidade. Então, nós outros sempre trabalhamos. E a diferença é que nós outros traímos essa última tecnologia de semilla acá em Venezuela. É uma semilla recoberta, uma semilla incrustada, não? Que a principal característica dessa semilla é que nós outros melhoramos a eficiência da semilla. Por que melhoramos a eficiência? Porque, primeira coisa, a hormiga não sabe que é uma semilla. Para a hormiga, isso é uma cáscara, ou uma pedra, ou algo mineral, e não se carga. A taxa de carregamento por a hormiga é menos de 2%. Assim se passa com ratas, se passa com pássaros, eles não sabem que são semilla. Então, a perda é muito menor, não? E quando eu falo com eficiência, mire como nós outros cambiamos.
quando nós outros utilizamos de 4 a 5 quilos de semilha por hectare, estamos atirando mais ou menos entre 45 a 50 semilha pura e germinável por metro quadrado. Para ter quantas plantas? Nas 8 plantas, 7 plantas. Então, com a semilha incrustada, nós outros utilizamos ao redor de 8 quilos por hectare. Nós outros estamos atirando mais ou menos 24 semilha pura e germinável, menos semilha, pero com maior eficiência. Então, para generar a mesma 8 ou 9 plantas por metro quadrado. Por que melhora a eficiência? Porque a semilha desnuda, a semilha normal, depende da condição de campo do suelo para germinar. Porque quando nós outros atiramos a semilha desnuda vai estar no suelo. A semilha recoberta, a semilha incrustada, não. Onde está a semilha? A semilha não está no suelo. A semilha está dentro desta cápsula, dentro desse recobrimento. Dentro desse recobrimento, a semilha tem água em quantidade suficiente, temperatura em quantidade ideal. Há proteção do polímero, há proteção de fungicida, ou seja, as condições dessa semilha germinar é muito melhor. E a germinação, se cambia alguma coisa? Não. A única diferença é que a semilha incrustada necessita um dia mais para começar a germinação. Por quê? A semilha desnuda absorve a água do suelo. A semilha incrustada não. Quem absorve a água é o recobrimento. É um dia para quedar mojado. E aí começa a absorver a água do recobrimento. Pero, ao revés, também é verdadeiro. Se parou a lluvia, a semilha normal, se isso secado do suelo, a semilha se muere. E a semilha recoberta não. Esse recobrimento mantém a água por hasta 3 dias. Ou seja, se parou a lluvia, a semilha incrustada tem hasta 3 dias de chance a mais para esperar que venha a lluvia. Então, essa é a eficiência. E essa tecnologia se foi desenvolvada por uma empresa chamada Incotec, uma empresa holandesa que é líder no mercado em tratamento e recobrimento de semilha de hortaliça, de tabaco, florestal e toda essa semilha pequena. E eles desenvolveram, há mais de 15 anos, a primeira tecnologia de incrustação de nós outros. Não? E eles começaram com semilha de hortaliça. Antes, como a gente sembrava semilha de lechuga? Hacía um huerto e le metia a semilla. A semilla tinha boa qualidade. E que passava, germinava um montão de plantas. Aí depois que tínhamos que fazer? Um raleo. Então, mire, a semilla era boa, mas a eficiência é muito baixa. Hoje, cada pelotita de semilla de lechuga genera uma planta. Isso é o que chamamos de eficiência. E essa é a tecnologia que estamos trazendo aqui em Venezuela, ok? Outra característica importante de nossa empresa de Matsuda é que temos um laboratório registrado no Ministério da Agricultura, ou seja, todas as análises que nós fazemos têm uma documentação, nós podemos fazer nossa própria análise. Muita empresa tem que buscar um laboratório privado para fazer isso. E nós temos nosso próprio laboratório. E outra diferença é que nós desde 2006, nós somos laboratório certificado por ISTA. ISTA é uma associação internacional que normatiza, que cria análise de semilha em todo o mundo. Semilha de maíz, semilha de sorgo, semilha de hortaliça, semilha de tabaco, inclusive semilha de florestais, não? E a cada 2, 3 anos temos uma auditoria da gente, não? Essa foi a última auditoria, foi em abril do ano passado, não? Já cumprimos 1 ano dessa auditoria, sempre vem a gente de afuera. E nós fomos o primeiro laboratório privado do mundo a sacar essa certificação, porque todos os laboratórios anteriores eram laboratórios oficiais de cada país, laboratório do Ministério da Agricultura. O primeiro laboratório privado a ter essa certificação foi de nós, aqui está ISTA, International Seed Test Association. Não? E qual a vantagem de ter um laboratório certificado por ISTA? É que a credibilidade das análises que nós hacemos tem a garantia. Ou seja, se nós temos uma semilla analisada por la metodologia de ISTA, com certificado naranja, porque o color é naranja, há livre acesso em qualquer país do mundo. Isso é a vantagem de ter esse laboratório, ok?
E outra característica que já comentamos aqui, Matsuda é uma empresa que tem seus próprios cultivares, sua própria variedade de pasto. Não? Então, desde 1992, quando hicimos o lançamento comercial, registro 99, porque cambiou a relação. Então, começamos com a janeiro, a Dictioneura, BNMR4, amarillo. O primeiro híbrido de nós outros é um pasto elefante, que tem semilla. Aí vem Toledo, Atlas e todo. Então, uma das diferenças de Matsuda é que nós outros temos próprias cultivares, não? E aí, eu vou falar um pouco do paredão, pane com massa paredão. Esse material é protegido de Matsuda, uso exclusivo de Matsuda, e nós outros fizemos lançamento em 2015. Nós outros também comentamos de Brauna, está aqui, Braquiara brisanta, Brauna também, um lançamento de 2015. Então, são materiais já antigos, materiais já há muito que está em mercado. Mire, nós outros temos outro material, isso tem potencial muito grande para a Venezuela, uma cetária. O nome é Tijuca. Lançamento de 2016. Qual a característica de Tijuca? Você pode quedar mais de 100 dias dentro de água. É para substituir a umidícola. Qual é o problema de umidícola? Todos conhecem semilha de umidícola. Rubem sabe muito bem disso, não? Tarda por germinar, porque tem dormância. E a semilha de Tijuca, não, com 15, 20 dias, já está todo germinado. Umidícola tem 3% de proteína. Tijuca pode alcançar até 9%. Não? E pode quedar esse montão de meses aí, quase 4 meses dentro da água. Não? Então, é um material que tem potencial aqui. Outro material que tem potencial para a Venezuela, principalmente aí por Lara, não? Carora, essa zona, é Senco cetígero, é um passo búfalo, o nome é Caatinga. Esse passo pode tolerar hasta 600 milímetros de água por ano. Esse passo tem a mesma qualidade nutricional que o paredão, a mesma qualidade nutricional que Mombasa, chega hasta 16%. E para a zona que chove 600 milímetros. Aí outro pasto, ela é pariente, era um pasto búfalo, pero é Senco cetígeros, o nome é agreste. Esse pasto pode sembrar de zona que chove solamente 200 milímetros. É quase que um deserto, não? E tem bom desenvolvimento, ok? O último lançamento de nós outros, que também tem um pouco de semilla, nós outros vamos provar na parte andina, é uma Guiné chamado Ares 2, lançamento de ano 2020. É uma Guiné barrito, no caso não há talho, pero tolera frio. Nós outros sembramos em Rio Grande do Sul, que está extremo sul do Brasil, pegado com a Argentina, com o Uruguai, zona que tem 19, 21 helada ao ano. E ele passo tolera esse tipo de clima. E seguro, esse ano, que estamos cumprindo 75 anos de Matsuda, não? Nós outros vamos fazer lançamento comercial de uma outra braquiara brisanta. O nome é Oasis, ok? Então, por isso, há dúvida. Eu creio que esse ano nós outros temos lançamento. E qual a característica de Oasis? É a mesma característica de Toledo. Alta produção de forragem, boa qualidade nutricional, pero com uma pequena diferença. Toledo, quando está muito maduro, se queda muito lignificado, os talhos muito duro, fibroso. E esse passo, nós outros que temos esse problema. A que esteja maduro, ele talho é mais suave. Então, são vários materiais que nós outros temos. Mire, são 31 materiais registrados em nome de Matsuda. Isso é uma característica de nossa empresa, ok? Então, vamos falar agora diretamente da charla. Nós outros sempre falamos de passo tropical, porque hasta hoje, em pleno século XXI, a melhor maneira, a maneira mais eficiente e mais barata de alimentar o ganado é tendo pasto como principal alimento. Pero que tipo de pasto? Mombasa, paredão, zuri, não. É um pasto bem manejado, não importa qual pasto. Porque a gente me pergunta, Caixa, qual é o melhor pasto que há? Não, a pergunta está equivocada. Todos os pastos são buenos, todos. Se tem uma área encharcada, úmida, a Mombasa vai ser o pior pasto para isso, porque não tolera. Aí, nesse caso, o melhor pasto é umidícola, ou a Tijuca. Então, se o que há é uma mala ubicação. Nós outros utilizamos pasto
Sembramos pasto onde não deveria sembrar. E o pior, nós outros, pero isso passa igual em Brasília, muitas vezes nós outros sembramos pasto por moda. Ah, um vecino, um amigo, compadre sembrou, eu vou sembrar também. Não. Temos que averiguar várias características, principalmente da área que vamos sembrar para escorrer um pasto. Perdona-me as mulheres, pero escorrer um pasto é como buscar uma esposa. Nós outros equivocamos por toda a vida. Desculpe, pero por isso é importante. Temos que enamorar de la muchacha, quedar novio, hablar, e é igual, temos que falar com os técnicos, buscar a característica de clima, principalmente o que chamamos fatores, fatores que comprometem a siembra. Um exemplo de um fator limitante, fertilidade do suelo. É um fator importantíssimo, porque há suelo que são muito exigentes. Há pasto que não necessita de muita fertilidade. Topografia, há pendiente. Então, aunque seja um solo de boa fertilidade, se eu sembro Guiné não cierra bem o terreno. Se aí não há lluvia, temos lavado desse suelo, há problema de erosão. Então, há grado de drenagem. Então, de acordo com o grado de drenagem, como a brisanta não tolera nada de água. Problema de inseto, aqui você tem muito problema de bliços, muito problema de candelia, de salivaço. Então, é pasto que são tolerantes, são pastos que são resistentes. Há pasto que aí na esquina um salivaço e já está marinhando, não? São altamente suscetíveis. Então, esses são os fatores limitantes que temos que conhecer. Que categoria, que espécie animal. Então, há muitas informações que temos que conhecer antes de elegir, antes de sembrar um pasto, ok? Por isso, todos os técnicos de cultivar, nós sempre hacemos treinamento, nos ensinamos para ajudar a gente a escolher um bom pasto, ok? E por que nós estamos falando isso? Venezuela não é tão grande como o Brasil. No Brasil, nós temos 8.500.000 quilômetros quadrados. O maior cultivo que temos no Brasil é pasto. Nós temos quase 100 milhões de hectares de pasto. Mas o problema é que mais da metade está malo, não? Pero é o principal cultivo. Soja é o principal cultivo agrícola. Soja, senhores, já alcançamos 40 milhões de hectares de soja. É muita coisa. E nós crescemos bastante a venda de semilhas. Sabe para quê? Não para ganadeiro. No nosso mercado de semilhas, nós crescemos bastante para agricultores. Por essa coisa de sequestro de carbono em Brasil, a pressão mundial é muito grande por a Amazônia, por toda essa todo esse problema de a parte ecológica, não? Então há uma pressão muito grande de o cultivo serem de carbono zero, ou carbono negativo. E aí, para sembrar, por que nós vendemos pasto? Porque para siembra de soja, a gente utiliza pasto. Me explico, é muito sencillo. Quando começa a lluvia, que o clima de nós é totalmente ao revés de vocês, não? Então, em outubro e novembro, começa a chover. A gente sembra soja. Aí, mais ou menos, final de fevereiro, março, a gente cosecha a soja. Em essa época, ao final da época de lluvia, aquela época de lluvia hasta maio, mais ou menos, abril, maio, não? A gente sembra maíz. O principal cultivo de maíz de nós não é na época de lluvia, é ao final da época de lluvia, depois da cosecha de soja. Então, sempre leguminosa e gramínea. Então, depois que cosechou soja, sembra maíz. Aí, mais ou menos em julho, agosto, cosecha maíz, e aí depois, em novembro, volve a sembrar soja. Pela hora, se cambiou. Junto com a sembra de maíz, a gente sembra pasto mesclado. Sembra pasto. Aí você vai crescer, se ganha uns 15%, 10, 15% da produção de maíz por a competência com pasto, ok? Pero isso não é problema. Aí depois que cosecha o maíz, eles têm pasto sembrado. Agora, em puro verano, pura sequia, ok? Porque a lluvia vem solamente quando? Em outubro e novembro. E agora o pasto é grande e hermoso porque tem fertilização de soja,
tem a fertilização de maíz, então o suelo tem bueníssima qualidade. Aí, a gente em agosto, setembro, outubro, quase 80, 90 dias, eles metem ganado. E aí, quando chega ao final de outubro, princípio de outubro, quando nenhuma parte do Brasil tem ganado gordo, porque é puro época de sequia, puro verano, já não há animal gordo. Quem tem animais gordos nessa época? Os agricultores. Aí eles vendem ganado gordo com preço muito alto. E o passo que se quedou aí, quando empieza a lluvia, mira o negócio de nós outros. Eles echam herbicida, glifosato, todo esse pasto se queima. Imagina, sembrar um pasto em fevereiro e em setembro queima esse pasto. Todos os anos faz isso. E aí se queda um colchão arriba do pasto. A sembra de soja, já não há mais rastra, não há mais arado, nada. É todo em zero lavranta. Eles sembram soja por arriba desse colchão de pasto. Aí há controle de maleza, há controle de enfermidade, aí um montão de ventaja, assim que aumenta bastante, incrementa bastante a produção. Então, a última tecnologia, o mesmo ganadeiro cosecha na mesma área soja, maíz e carne, ganado. E agora a gente está incrementando também siembra de eucaliptos. Ok? Eucalipto a cada 7 anos a gente corta e vai para carvão, porque nós temos muita planta, muita siderúrgica, são plantas para a confecção de acero, e acero necessita carvão. Então, a gente sembra eucalipto em sentido leste-oeste, e aí não há sombra. E aí é cultivo de maíz, cultivo de pasto, sigue igual, mas também tem cosecha de madeira. Então, por que estou comentando isso? Porque é a variedade, a variação de clima, de suelo, de diferente finca e manejo é muito grande em Venezuela. Então, não há como, vou recomendar Mombasa para tudo, eu vou recomendar Brisanta para tudo. Não. Cada finca, cada zona tem suas próprias características. Por isso, eu vou comentar na característica importante, não todo, porque senão quedamos toda a noite falando de pasto, não? Então, nós temos em mercado de Venezuela 3 tipos de braquiária brisanta, ok? Braquiária brisanta. A primeira braquiária brisanta é a MR5 Vitória, que você conhece como Toledo. É uma braquiária brisanta. Outra brisanta é a MR4, que você também conhece, talvez como La Libertad, mas mais conhecida como MR4. E a outra brisanta, a brisanta MR13 Brauna, que eu vou falar das características. São 3 brisantas. A característica principal é que a Toledo é uma brisanta para suelo de mediana a alta fertilidade, igual que a brisanta comum, igual que a brisanta marandu. São para suelo de mediana a alta fertilidade. Muita gente crê que não é exigente, mas Toledo se necessita de um suelo de mediana a alta fertilidade. Agora, a MR4 e a Brauna é para suelo de mediana a pobre em fertilidade. Então, tolera muito a acidez do suelo, tolera muito a questão de verano, suelos arenoso. Então, essas são as características importantes de MR4 e Brauna. Para que serve? Para pastoreio direto de nidificação e silagem. Qualquer pasto para pastorear e para ser silo. Pero há um limitante para enificação. O pasto para enificação é o pasto onde a hoja e o tallo têm a mesma velocidade de desidratação. Então, um exemplo, Mombasa e Paredão não serve para ser heno. Por quê? Quando a hoja já está seco, todavia há muita umidade em el tallo. Então, temos que mirar essa capacidade de desidratação para averiguar se o pasto serve para ser heno. Pero para ensilagem, para pastoreio, qualquer pasto serve, ok? Todos os pastos têm crescimento macollado, não? La MR4 e Brauna um pouco mais acostado, um pouco mais decumbente, e la Toledo um pouco mais erecto, pero pouca coisa. A qualidade nutricional de Toledo é um pouco melhor, porque pode chegar a 13% de proteína. E de la MR4 e Brauna anda ao redor de 10% a 12%. Ok? A produção de forragem
Brauna e MR4 é o mesmo, de 10 a 12 toneladas. E o passo mais produtivo das braquiárias é a Toledo, que pode chegar hasta 18 toneladas de matéria seca, não? Então, você sabe que a característica de Toledo é que tem uma rápida recuperação depois de corte, depois do pastoreio, ok? E todos servem para ganado de leite, ganado de carne. E Brauna é um pasto para suelo de mediana pobre, pero Brauna é um pasto que nós recomendamos para terneiros, porque o talho e a hoja de Brauna é extremadamente delgado, é muito palatável, apetece muito a los terneiros, não? E tem boa digestibilidade. Então, é uma opção excelente para essa categoria animal, ok? E, senhores, todos têm a mesma característica de manejo. Nós outros já no hacemos manejo em Brasil com dias. Depois eu vou falar um pouco mais. Nós outros sempre falamos de manejo com altura. Porque já eu vou falar um pouco mais adelante, só para adelantar, porque o objetivo do pasto é fazer fotossíntese, ok? Se nós outros derramos que o pasto cresça demasiado, o que passa? As hojas de arriba fazem sombra para as hojas que estão abaixo. Se as hojas de abaixo estão bajo sombra, não hace fotossíntese. Se não hace fotossíntese, o que passa com essa hoja? Se muere. Aí temos o lujo de perder forragem por morte natural, por senescência. Então, por isso, nós manejamos a altura. Então, as braquiárias brisantas, nós recomendamos que quando alcance 60 centímetros de altura, ponga o ganado. E aí se pode barrar hasta os 20, 25 centímetros, que é a altura onde tem melhor eficiência de absorção de luz. Pero depois eu vou falar um pouco mais detalhado com isso, ok? Então, aqui estão as 3 braquiárias brisantas que nós temos semilla acá em cultivar, ok? E temos 2 outras braquiárias. Mire, falamos de braquiária brisanta. Agora vamos falar de braquiária decumbens, que todos já conhecem, não? E também falar de la braquiária umidícola, la llanero. Não é la umidícola comum, é uma outra umidícola, la dictioneura, ok? Então, decumbens é um pasto que todos conhecem para suelos de mediano a pobre. Onde se sembra decumbens, podemos sembrar la brauna e podemos sembrar la MR4. A mesma qualidade de suelo. Agora, qual a diferença de decumbens? Su rápido rebrote, boa tolerância à acidez de suelo, boa tolerância incluso à sombra, boa tolerância a fogo. Se nós le echamos candela em decumbe, dentro de uns dias, se há umidade, se rebrota todo, não? Pero o decumbe é um problema. É altamente suscetível ao salivaço. Ok? Esse é o problema de decumbe. Decumbens anda com ao redor de 6 a 10% de proteína, com 8 a 12 toneladas de forragem, todo produz hasta 12. A única que produz mais é a Toledo, ok? E também para ganado de carne, ganado de leite, e caracteriza, como comentei, rápido rebrote. E o pastoreio de 60 hasta 20 centímetros, igual que a outra decumbes. A outras braquiárias, perdão. E um pouco diferente a umidícola. A umidícola, a dictioneura, não? Aí se vai pastoreio, inificação, ensilagem, e isso se pode sembrar em qualquer tipo de suelo, suelos pobres, suelos ácidos, e a característica que a llanero, a dictioneira pode tolerar hasta 50 a 45 dias de água, ok? Mais que 50 dias, aí somente a umidícola comum, ok? E também é um pasto pobre, mire que só tem entre 4 a 7% de proteína. E se pode produzir até 10 toneladas de forragem, ok? E aqui ele maneja um pouco mais diferente. Nós outros manejamos de 40 hasta o 15. Então podemos pelar esse material. Por quê? Seu crescimento é por estolones. Então está muito bem pegadito ao suelo, ok? Então essas são as semillas de decumbes e umidícola que também temos acá, ok? E agora temos 4 tipos de guinéas, 4 tipos de pânico máximo. São todos a mesma espécie, ok? Temos el paredão, no? MR12 paredão, temos Mombasa, temos Maasai
E temos o pasto Aries 2, que é para a zona fria, para a zona de altiplanura, ok? Paredão e Aries é um pasto de Matsuda, nós outros lo desenvolvemos na empresa, então é um pasto protegido. E Mombasa e Masai no, ok? Todos servem para pastoreio e ensilagem. Mire que nós outros não recomendamos para heno, por grossor del tallo, não? E o único que serve para edificação é el Aries, ok? E mire, Paredão, Mombasa e Ares são para suelo de alta fertilidade. Por que Masai é tão agressivo? Porque Masai é para suelos de mediana fertilidade. É uma das poucas Guiné que não é tão exigente em fertilidade de suelo, ok? Pero muito cuidado com Masai. Masai é um pasto que tem um vigor de crescimento e de maturação muito rápido. Masai, se nós outros lo encerramos mais de 15 dias sem pastoreio, você pode quedar lignificado. E aí a única solução é meter na chapeadora e começar tudo outra vez, porque o ganado rechaça. Ok? Muito cuidado com isso. Lo demás são buenas. Paredão, Mombasa, hasta 16% de proteína, igual que el Aries 2. Masai anda ao redor de 13%, 14%, pouquinho menos, ok? Principal característica de paredão, sua alta produção de forragem. Mire, paredão pode chegar hasta 35 toneladas. Por que paredão é mais produtivo que Mombasa, que tem 28? Porque em processo de seleção, nós outros diminuímos a distância do entrenudo. Esse é o segredo de paredão. A distância de entrenudo de Mombasa chega a 32 centímetros. A distância do entrenudo de paredão é 20 centímetros. Então, em 1 metro de altura, paredão tem mais nudo que o Mombasa. De onde estão as hojas? Do nudo. Então, como nós outros diferenciamos paredão de Mombasa, quando nós outros miramos a entrevista, o paredão é mais enfolhado, tem mais hoja, maior quantidade de hoja, ok? Ademais de ser mais produtivo, a quantidade de forragem é maior as hojas que talham, ok? Produção de Masai pode chegar a 16, 18 toneladas, a mesma quantidade de MR5 de Toledo, não? E Ares ao redor de mais ou menos 18 ou 20 toneladas. E Ares, uma característica, não tem talho, é pura hoja, porque é um pasto barrito, tem 80 centímetros de altura, ok? E todos servem para ganado de leite e ganado de carne, ok? Então, característica principal de paredão, alta produção de folhagem, pero alta produção de forragem também. Mombasa também alto, produção de forragem, boa capacidade de rebrote, não? E Masai, característica principal é rápido rebrote, pero cuidado com sua maturação. E característica de Ares é que tolera o clima frio. Paredão e Mombasa, quando alcançar 80 centímetros, ponga ganado. E barrá-lo hasta os 30, 25, 30 centímetros. Masai, 60 centímetros de altura, hasta os 20, 25 centímetros, ok? Ares 2, 60 hasta 25 centímetros. Pero depois vai falar por que essa altura de manejo, ok? Então, essas são as características dos pastos que temos aqui em cultivar em Venezuela, ok? Aí, solamente para ensinar algumas fotos, isso é a dictioneura, lá de janeiro, lá o medículo de janeiro, como é estolonífera, sierra totalmente terreno, mire que não é maleza, não é nada, não. Isso é em norte de Brasil, em Peixoto de Azevedo, não. Você recorda de um acidente com um vuelo em Brasil, que 2 aviões se chocaram? O avião de Gol que se caiu em essa finca é São Francisco, ao fundo de essa finca. É só por curiosidade, ok? Também em Tocantins, outro passo de dictioneiro, a mesma característica, sierra bem o terreno, não há maleza, pero é um passo pobre. E estou mirando que são caballos. Então, se alguém quer potreiro para caballo,
é uma boa opção, ok? Me gusta falar isso porque é uma coisa interessante. A gente me pergunta, Alberto, que passos te recomenda para cavalo? Bueno, quer passo para cavalo ou quer potreiro para cavalo? Não é o mesmo? Claro que não. Passo para cavalo, o passo tem que ter boa digestibilidade, porque cavalo é um animal monogástrico, não? E normalmente é que o passo esteja mais bajito, não? Então, Ares, Aruana, muito cuidado com Maasai, porque se Maasai está fibrioso e cavalo começa a consumi-lo, aí problema de timpanismo, aí muerto por não centenas, miles e miles de cavalos aí em Brasil por consumir Maasai. Muito cuidado, ok? E agora, potreiro para cavalo é um pouco diferente, porque potreiro para cavalo, además de alimentar o cavalo, tem que tolerar outras coisas. Eu tenho uma vaca que vai parir. Onde ponemos as vacas? Em potreiro de cavalo, porque está pegado à casa, está pegado ao curral. Eu tenho uma vaca ou um animal enfermo. Onde ponemos esses animais? Em potreiro de cavalo. Compramos terneiro. Onde nós outros ponemos? Hasta que tomamos a decisão, ponga em potreiro de cavalo. Então, são coisas diferentes. Para esse tipo de coisa, para potreiro de cavalo, nós outros recomendamos esse passo, a dictioneura. Porque tolera pisoteio, tem rápido rebrote e o cavalo lá consome. Estamos de acordo nessa hora? Então vamos seguir. E aqui, ela MR4. MR4 é uma braquiária brisanta para a zona de sabana, trópico semi-seco, não? Aí necessita pelo menos 800 milímetros de chuva anual. Pero tolera suelos ácidos, suelos pobres, não? Isso é uma foto em Copán, em Honduras, no norte de Honduras. São suelos bastante pobres, suelos de pinos, que são bastante ácidos, e a ME4 tolera bem. Aqui é uma foto de cumbens, todo lo conosco, não? Em Guatemala. Pus algumas fotos solamente para ensinar em vários países que trabalham com pasto vindo de Brasil. E esse é o pasto Toledo. Esse pasto é a MR5, esse pasto, nós sacamos a foto em setembro do ano 2000, quando nós fizemos o lançamento comercial. Essa foto foi um desastre, porque essa foto é solamente para ensinar a gente. Depois que nós sacamos, fizemos pastoreio, o pasto não recuperava. Tardava dias, nada de rebrote. Aí nós outros fomos mirar e nós demos conta que havia um colchão sobre a terra, sobre o mesmo pasto. Porque mire a altura que está esse pasto. Esse pasto já estava fibrioso, lignificado. Senhores, é feio o que vou dizer, pero tivemos que echar candela, queimar todo para empezar todo outra vez. Então, por isso, muito cuidado com pasto maduro. Nós outros perdemos muita comida, perdemos muito forragem, por o pasto estar maduro, ok? E aqui, ela mesma finca, não? Ela finca de Matsuda, é o Toledo bem manejado. Então, mire que Toledo bem manejado, quase não há talho. É isso que estamos buscando. Com 60 centímetros, não importa a idade, ponga o ganado. Muitas vezes Toledo, com menos de 2 semanas, com 14, 13 dias, já está listo para outro pastoreio. É muito violento, muito vigoroso o rebrote desse pasto, ok? Esse é um dos problemas que temos com decumbens. Mire, vamos aclarar bem, não é a decumbens que é tóxica, ok? Não é decumbens. É que a decumbens se associa com o hongo. Qualquer pasto tem boa associação com esse hongo, pero a coisa se queda pior com decumbens. O nome desse hongo é Phytomyces chartarum. Esse hongo, quando o terneiro consome esse hongo, o sistema imunológico do terneiro não está desenvolvido. E aí, quando empieza a eliminar a toxina desse hongo, que é uma toxina fotossensível, aí provoca essas lesões, que chamamos de requeima ou chamamos de fotossensibilização, ok? Então, quando há zona onde temos esse tipo de problema, temos que quitar os terneiros
fazer um tratamento sintomático e aí pôr vaca, animal gordo, animal que tenha seu sistema imunológico mais desenvolvido, ok? E o outro problema que vocês já estão cansados de conhecer é o problema de salivaço, de prosápia, mosca-pinta, em Brasil chamamos de cigarrinha, não? Que é altamente suscetível. Esse inseto salivaço é um inseto que necessita duas coisas obrigatoriamente. Necessita de alta temperatura e alta umidade, ok? Então, nós solamente vamos mirar o problema com salivaço na época de lluvia. Então, nós temos que quitar essas condições para que o inseto desenvolva. Então, na época de lluvia, temos que intensificar o pastoreio para que haja maior penetração de luz e que tenha maior aeração. Há controle químico, sim. Há um produto chamado tiametoxan, que é excelente para controle de salivaço. E se você mirar a bula desse inseticida, eles recomendam uma aplicação. A caixa está louco. Nós aplicamos 5 ou 6 vezes e não funciona, porque estamos aplicando de modo equivocado. Esse inseto necessita calor, necessita umidade. Quando chega o verano, para onde vai esse inseto? Se desaparece, porque não temos as condições favoráveis. Então, quando chega o verano, esse inseto lhe mete o huevo em suelo. Esse huevo em suelo se queda em diapausa, se queda dormida, hasta que venga o próximo inverno. Se queda aí 5 ou 6 meses em suelo. E esse huevo é como se fosse uma semilla. Quando empieza a temporada de lluvia, a temporada para sembrar semilla, esse huevo se eclode, se germina, ok? A vida completa do ciclo de um salivaço é mais ou menos 28 ou 27 dias. Então, quando começou a lluvia, 25, 30 dias depois da lluvia, haga a aplicação de inseticida, ok? De tiametoxam. Não sei qual é o nome comercial que há aqui, mas seguro que há essa fórmula em Venezuela. Então, se aplica tiametoxam. Para quê? Para controlar a primeira generação. Porque viene o huevo, se eclodiu, viene a larva, a pupa. E aí se tarda uns 20, 25 dias para que a pulpa se converta em adulto. E o que temos que fazer é controlar essa primeira geração de adulto. Porque não é como controlar a pulpa, porque a pulpa está baixo passo, o produto não alcança. Então, temos que controlar a primeira geração. Se nós eliminamos a primeira geração, não há a segunda, a terceira, e aí fazemos o controle. Quando nós miramos o efeito do insecto em pasto, normalmente é a terceira geração. Aí o controle é uma loucura, porque eu tenho adulto, tenho pulpa, tenho huevo, e aí o controle é um desastre. Ok? Então, algumas informações importantes. Sim? Mire, bliços... Sim, porque bliços eu conhecia há anos, e não havia esse inseto em Brasil, não havia. Pero agora, os estados do norte, aí por Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, já temos problema de bliços. Não há uma metodologia para bliços, porque nós não conhecemos muito esse inseto, pero o mesmo inseticida, tiametoxam, hace bom controle. Pero, em comentário da gente, para controle de bliços, o secreto é o volume de calda. Tem que utilizar mínimo 200 litros de água por hectare. É bastante. Para quê? Para ser um lavado. Porque onde está o briço? O briço está em la base de la hoja. E aí onde há maior concentração. E esse produto tem que alcançar para adentrar aí para ser controle. É a única informação que eu tenho. É usar tiametoxam, pero com mínimo de 200 litros de calda. E é bastante para isso. Bliço hace dano em todo. E é verdade.
Tá. E já a gente vai comentar aqui, o problema de blisso que injeta uma toxina igual que a candelia. Ah, ok. Graças. É porque nós outros não teníamos blissos, não? Pero essa hora chegou. E também, junto com o blisso, vinha um outro insecto. Não sei se aí está aqui ou se a gente faz uma confusão com blisso. É uma clisomelidae. É uma pulga pequena, tem 1 a 2 milímetros e se salta. Não? Isso ataca igual que blisso, principalmente quando nós outros estamos estabelecendo o potreiro. Também injeta uma toxina, pero blisso se queda amarillo. E essa pulga saltante, não, vamos dizer dessa maneira, a hoja se queda necrosada. Há um dano na hoja. E aí você vai morrendo pouco a pouco. Esses são os 2 insectos. Aham. Uhum. Não, isso é. Pero igual que eu estava comentando, então, se nós outros somos agricultores de pasto e temos que estar pendente desses problemas. Pasto é uma maravilha, alimenta ganado, alimenta todo, pero há esses problemas. E sabe o que passa? É que antes tínhamos, sempre tivemos esse problema de salivaço e de todo, pero muitas vezes nós outros não nos davam conta, porque as extensões eram mais grandes, não? E agora não, como a coisa já vai dividindo pouco a pouco, e temos mais pendência em relação a isso, ok? Bueno, aí para seguir na foto de Braúna, isso em Juticalpa em Honduras, para quem conhece, é uma zona bastante seca, o verano se pega duro, e mire como está a Braúna em essa condição. E também é área de pinos. E área de pinos em Honduras, aí tem helecho, só para que tenham uma ideia, são solos de altíssima, baixíssima pH, ok? Muito ácido, não? E aqui na foto em Brasil, isso na zona também bastante seca, que é nossa sabana, solamente para ensinar a foto de Braúna. São talhos e hoja extremamente delgado, por isso nós estou recomendando para terneiro. Serve para qualquer animal, não? Menos para cavalo, pero tem boa digestibilidade, por isso serve bastante para terneiro. Isso é em um norte de Brasil, em estado de Rondônia, onde há problema de blissos, onde há problema de pulga saltante, e só na zona com quase 70 dias de puro verano. Mire como está a Braúna. Está seca, meio amarilhada, pero há passo, há forragem. Okay? Então, essa é a principal característica desse passo. E aí, Mombasa, isso em Paraná. Te recuerda que eu falei que a gente está sembrando pasto em área de cultivo de soja? Aqui em Mombasa, depois do cultivo da colheita de soja. O senhor não quis poner maíz, porque o preço de maíz estava malo esse dia, aí diretamente sembrou Mombasa. E aí depois letou herbicida e volveu a sembrar pasto outra vez, não? Somente para falar como que funciona a coisa, ok? Isso é Mombasa, Nicarágua, isso é um dos frigoríficos, chama Carnic, e eles vendem carne em Venezuela. Então, vocês estão comendo carne de Mombasa. Ok? É um cliente de nós outros que tem amanhã, ok? Isso é um vídeo de paredão. Mire, essa informação é solamente 12 hectares que tem o senhor, com 12 vacas girolando, produzindo 300 litros diário. Cada potreirito tem 0,12 hectares, são 10 potreiritos. E mire, em dia anterior, o ganado estava em esse potreiro. Aí fizeram um ordenho e aí já lhe meteu em esse potreiro. São 12 vacas em 0,12 hectares diário. Ok? E o mesmo potreiro, o mesmo senhor, não? Mire a quantidade, o que estava comentando. A diferença de Mombasa e Paredão é a quantidade de hoja. Mire que a vaca casa não se mueve, porque aí o que tem é praticamente hoja. Pero comentei com o senhor que já está um pouco equivocado, porque o paredão já está muito grande. Deveria ser um pouquinho mais baixo, pero aún assim a produção está excelente. Mire, são 300 litros de leite com girolando 12 vacas, são quase 20 e algo de litro por dia, cada vaca, ok?
E aqui, como eu estava comentando, no sul de Brasil, zona onde temos aí quase 20 heladas por ano, o pasto se queima, só com lá helado. Pelo secreto, que quando chega a temporada helada, el área tem que estar com mais ou menos 50 centímetros. Que aí queima as hojas, a parte aérea, pero a rema, o meristemo se queda protegido por el frio, não? Aqui está Jari, que é Rio Grande do Sul, é a mesma finca, mesma quantidade. Então, quase não há talho, é praticamente pura hoja. A digestibilidade de Ares 2, que é sua principal bondade, pode chegar a mais de 65%. Então, a fibra é altamente digerível, não? Pero necessita suelo de boa fertilidade, ok? Então, essas são as características importantes principais desses pastos, não? E Maasai também, alguém me ensinou na foto, mas eu creio que é muito parecido a isso. Maasai é um pasto muito agressivo, não? Maasai, ademais de um crescimento macoiado, se produz semilla e praticamente tupe totalmente terreno. E o único cuidado com o Maasai é evitar que o pasto se quede maduro. Então, não deixe mais que 15 dias sem ter animais nesse potreiro. Ou melhor, é melhor que todo o tempo, todo o ano, tenha animal aí em Maasai. E é importante, a informação são para suelo de mediana fertilidade. Então, Maasai não é um pasto muito exigente, ok? E aí, como eu estava comentando, Maasai tem muita honra. Então, temos que sacar proveito dessa característica, evitando que o pasto se quede maduro. Esse é o único cuidado com Maasai. Ademais, é muito sencillo o manejo de Maasai, ok? Agora, vamos falar de manejo. Senhores, então, de agora para adelante, vamos mirar o pasto como uma máquina de fazer fotossíntese. Este é o objetivo de um pasto, não? Todos já conhecem a forma de fotossíntese, não? Que é buscar água, gás carbônico, através do sol, converter em forragem. E aí produz também oxígeno, não? Mire como é a questão de manejo. Se o pasto é uma máquina de fazer fotossíntese, qual a parte desse pasto, dessa máquina mais importante? As hojas. Porque as hojas é que fazem mais fotossíntese. Pero mire como a coisa se complica. Qual a parte mais nutritiva, qual a parte mais importante dessa máquina para o ganado? A mesma hoja. Aí está o secreto do manejo. O secreto de manejo é oferecer o máximo de hoja para o ganado, pero manter o mínimo de hoja para hacer fotossíntese. Ok? Esse é o secreto. Pero isso é teoria. Depois vamos para a prática, falando de altura, ok? Que já adelantei. Então, isso não é uma coisa de qualquer passo. Isso é Maasai, estreia, quingrés, morado, qualquer passo. Sempre temos rema e meristemo, que está na base da planta. Essa altura é diferente para cada tipo de passo, por isso temos diferente altura de manejo, ok? Temos hoja que está em desenvolvimento e temos hoja já desenvolvida. Essa hoja que está em desenvolvimento, essa hoja com menos de 10 dias, uma semana, já desenvolveu. Quando nós outros cortamos na hoja cá, cortamos, em dia de campo, nós outros sempre fazemos isso. Na terreira, cortamos a hoja por la manhã e ponemos um hilo, um marcador aí. Al final do dia, nós outros volvemos à mesma hoja. Quantos centímetros você crê que se cresceu essa hoja? Fácil, mínimo 3, 4 centímetros. Nem menos de um dia. Porque o potencial de crescimento desse pasto tropical é grande. Isso nós outros chamamos estiração, estiramento. Se agranda a hoja, a mesma hoja se agranda. Pero temos que sacar proveito desse crescimento. Pero quando? Em inverno. Durante o verano, se paralisa todo. Pero vamos falar disso, ok? Então, a altura de pastoreio é uma coisa importante. Temos que pastorear para evitar que o rema e o meristemo seja consumido pelo ganado. Porque daqui para adelante, com 15 dias, 20 dias máximo,
a planta já está desarrollada outra vez. Pero nós outros temos um inimigo muito grande. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nossos ojos. Nós outros miramos o ojo, não, isso vai crescer mais, vai quedar bonito. Já vocês miraram, pasto grande já não serve sequer para sacar foto, porque está totalmente equivocado, ok? Então vamos estar pendentes disso, ok? Então, aqui está. Isso que vocês estão mirando acá, nesse rebrote, isto é o estiramento da hoja. Isso cresce mínimo 3 centímetros diário. E temos que sacar proveito desse tipo de crescimento. Aqui é diferente, aqui são remas e meristemos que estão desenvolvendo outra vez. E esse potencial são grandíssimo. E por isso temos que sacar proveito. Então, o rebrote vem do meristemo e vem da rema que está na base da planta. Ok? Essa é a informação importantíssima. Todos nós outros sabemos disso, pero nadie saca proveito dessa informação. Que é essa informação? Qualquer pasto tropical, desde estrella hasta quingrés. O pasto tem alta produção de forragem na época e baixa produção em outra época. E nós outros não sacamos proveito disso. Quando chega o verano, nos dá gana de ser silo, de sereno, buscar isso, aquilo, pero aí já não há muito o que fazer. Ok? Então, mire, o pasto morado, quingrés, Penicetum purpureum, pasto elefante, é um dos pastos mais produtivos que nós outros temos. Há pastos que chega a produzir 42 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Pero 95% dessa produção é na época de lluvia, é no inverno. Solamente 5% é no verano. Eu conheci gente, não aqui em Venezuela, em Brasil, que tem riego em potreiro de pasto elefante. Na loucura. A gente não, pero o pasto está verde. Sim, se nós outros lhe echamos água, o pasto vai estar verde. Aí vem lá, pero está produzindo. Vai produzir 5%. Poner água, o pasto está verde. Isso não significa que está produzindo. É muita diferença isso. Guinéas, Paredão, Mombaça, Zuri, Miyagi, Maasai, todos esses pastos são pastos de alta produção. Pero 80%, 85% da produção desse pasto é durante o período de inverno. Solamente 15%, 20% é na época de verano. Quais são pero 80%, 85% da produção desse pasto. El caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llega al recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa. Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un... Muito cuidado com isso. Então, Alberto, pero não há como cambiar isso assim. Não há, isso é genético. Isso é clave da planta. Então, essa informação é importante para nós outros manejar pasto, ok? Então, se quer fazer algo para o verano, tem que aproveitar o inverno, ok? O secreto do verano é fazer um bom inverno. Esse é o secreto, incluso allá em Brasil, ok? Então, vamos falar de outro problema, pasto maduro. Senhores, vamos cambiar nossos olhos para mirar pasto não tão grande. Pasto grande não serve para nada, ok? Então, mirem essa informação.
Esse é um trabalho do Dr. Adirson. O Dr. Adirson é de FASU, da Faculdade de Uberaba. Ele sempre comentou que pasto maduro diminui a qualidade nutricional, diminui a palatabilidade, diminui de digestibilidade, aí aumento de lignina, diminui o consumo, empeora em todo. E mira esse trabalho do Dr. Adirson, melhorando 1%. O pasto tinha 58% de digestibilidade, melhoramos para 59% de digestibilidade. Somente melhorando 1%. Mire que passou com 1% de incremento da digestibilidade, teve um aumento de aproximadamente 100 kg de leite por lactação. O pasto é o mesmo. A única coisa que nós outros melhoramos a qualidade de um pasto. Ponemos ao animal uns dias antes. Pero tranquilo, mire, para complicar mal a situação. O mesmo pasto, ok? Produção de leite. Por que leite? Porque leite nós outros miramos a produção mais fácil. Carne, sempre que nós outros fizemos prova com ganado de carne, íamos pesar ganado, o ganado já estava em matadeiro. E leite não, leite sempre não mantém, é mais fácil averiguar. Não? Esse é de Dr. Pérez. Mire, ele passo com 30 dias sem concentrado. Passo 30 dias com concentrado e mire, passo com hasta 45 dias com concentrado. Quanto de alimento? Aqui está. 2 kg de concentrado por vaca por dia. Mira a produção, 13 litros de leite. Pasto com 45 dias e 2 kg de alimento, ok? A única coisa que nós outros cambiamos foi poner 15 dias antes o ganado. Isso é o que cambiamos, 15 dias antes. 15 dias antes, são 30 dias, pero sem concentrado. Não pusemos nada de alimento. Mira a produção de leite, lo mesmo 13 litros. São quantos dias de diferença? 15 dias. Com 2 kg de alimento por vaca, estamos ahorrando quanto? 30 kg de alimento. Solamente por poner vaca em pasto mais temprano. Solamente isso. É a única coisa que cambiou. Ok? Então estamos de acordo. Pasto maduro não serve para nada. Sequer para sacar foto. Que antes nós outros poníamos em cavalo, poníamos na caminhonete, sacava foto. Não era assim? Mas agora já não funciona. E mire, isso é uma coisa de pasto. Mire o que passa. O pastoreio é totalmente desuniforme, porque a vaca vai buscar material mais temprano, material mais jovem, que mais tierno, não? Então, quando nós outros miramos uma coisa desse tipo, nós outros temos a segurança que nós outros equivocamos o manejo de pasto. Qual é o atrativo de um pasto? Porque o ganado consome, não sei, uma decumbens e não consome uma mombaça. Depende. Quantos dias tinha lá decumbens? Decumbens tinha 15 dias. E lá mombaça? Já tinha 60 dias. É claro, mombaça está fibrioso, lignificado, e lá decumbens estava tierno. Pero qual é o atrativo? Não é que um pasto é dulce, outro é amargo, nada. O atrativo do pasto para o ganado é o contenido de proteína. O ganado sabe disso. Qual a quantidade mínima de proteína que o ganado necessita em sua dieta? Mínimo 7% de proteína. Não importa se é silo, se é heno, se é pasto, não importa. Por que 7%? Porque essa quantidade de proteína é a quantidade necessária para manter as bactérias de rumen funcionando vivas. Se há mais proteína, maior quantidade de bactéria. Se há menos de 7%, as bactérias empiezam a morrer. Então, essa é a qualidade da dieta que o animal necessita. E que quantidade que o animal necessita? De fibra. O animal necessita mais ou menos 2,5% de seu peso vivo diário de matéria seca, ou mais ou menos 10% de seu peso vivo diário de forragem verde. Uma vaca de 700 quilos necessita comer 70 quilos de pasto verde diário.
Na vaca de 500 quilos, solamente com 50 quilos é suficiente para manter a produção. Então, 10% do seu peso vivo de matéria verde e 7% de proteína. Então, por isso, quando o ganado começa a buscar o rebrote do pasto, o ganado está buscando proteína, porque ele sabe que necessita consumir os 7% de proteína, ok? Bueno, eu tenho uma maconha dessa maneira, o que temos que fazer? Não há muito o que fazer, meter na chapeadora, cortar e começar tudo outra vez. Agora imagine a quantidade de forragem que nós perdemos por nos equivocar, por cometer erro no manejo, ok? E aí, isso é o mais, não é tão comum, mas isso se passa, evitar o subpastoreio. É o que eu estava comentando, é pôr o ganado em pasto que está maduro. O ganado vai buscar o rebrote. E aí começamos a danhar o pasto, por problema de manejo. E o mais comum, inclusive em Brasil, é quando temos um montão de ganado, mas não é comida, aí é um superpastoreio. Aí toda a honra, taio, rema, meristemo se perdeu. Ok? Então, outra vez, vamos trabalhar com altura de pastoreio, ok? Todo que é Guiné, pânico máximo entre 80 e 90 e salida entre 30 e 35. Por quê? Com essa altura, 80 e 90, se eu for mais alto, não? Vamos falar de braquiária, mais fácil. Braquiária, 40, 50 centímetros de entrada, salida 15, 20. Quando nós outros miramos na maconha de braquiária ou Guiné, não importa o que seja, miramos de arriba para baixo, se há penetração de sol, derramos que cresça um pouco mais, ok? Agora, se nós outros miramos na maconha, já miramos que a hoja de abaixo está baixo sombra, que não há sol, não importa se está 15 dias, 20 dias, não importa, tem que leitear ganado, porque se não há sol, a hoja não hace fotossíntese. Se não hace fotossíntese, que passa? Se muere. Que lhe comentei, morte por senescência. E aí outro secreto, pero um pouco mais complicado, pero sendo isso é suficiente. Em la base de la hoja, há uma estrutura que nós outros chamamos de lígula. É uma puerta. Quando a hoja já tem essa lígula desarrollada, a hoja está cerrada. Ou seja, todos os nutrientes, já não há fotossíntese, porque está bajo sombra, ok? Então não há foto assimilado. Então todo nutriente que sai de raiz, como há essa puerta chamada lígula, todo o nutriente, principalmente nitrógeno, se vai para a hoja mais nova. Então por que nós outros temos que deixar que pasto cresça? Porque já vai morrer por falta de fotossíntese. E não vai ter nutriente porque há lígula já desarrollada. Então, senhores, solamente por arreglar o dia de entrada de los animais, nós melhoramos bastante a oferta e a qualidade da comida que nós estamos oferecendo ao ganado, ok? Então, muito cuidado. Por isso, trabalhamos muito com a altura. E aí, vamos treinar nossos ojos. A altura ideal, pero mirar, se há penetração de sol, deixa que cresça. Se já está bajo sombra, põe ganado, ok? E aí, o objetivo, esse é um passo de Toledo, mire, é praticamente o que temos aqui, é pura honra. Esse é o objetivo de manejo, buscar produção de forragem, pero com boa qualidade nutricional. E como eu estava comentando, o secreto de manejo é diminuir o tamanho de um potreiro. Isso é uma loucura, isso é uma finca em norte de Brasil, em Pará, mire, o potreiro 9 tem 92 hectares. Como vamos manejar um potreiro de uma finca? Não? Então, a primeira sugerência para manejar pasto, tenha potreiros pequenos. Pero, por favor, não vamos sair daqui, passar em cultivar, comprar alambre e começar a dividir, ok? Não funciona. Sabe por que não funciona? Não é que o alambre de foie é malo, não. É que nós outros vamos manejar pasto como se fosse o dia anterior. Nós outros não sabemos manejar pasto. Então, quando tenho potreiros grandes, Alberto, pero o que é potreiro grande? Depende da zona, depende da finca. Se eu tenho finca de
20 hectares, 5 hectares é imenso. Ok? Então depende. Todo potreiro que você crê que é grande, não importa o tamanho. A primeira recomendação, primeira sugerência, divida o potreiro à metade. Vou poner como exemplo, eu tenho um potreiro de 10 hectares. Eu tinha 10 animais aí. Aí dividi a metade. O que nós fazemos? Os 10 animais se quedam na metade. A outra metade se queda cerrado. Alberto, você viene de Brasil para dizer isso, sim. Sabe por quê? Todos, vocês sabem disso, mas nós outros não miramos. Nós outros temos que mirar que um potreiro que está encerrado se recupera. Alberto, pero claro que sim, pero nós outros não utilizamos essa informação. Isso que tem, porque nós outros temos que treinar nossos olhos a mirar passo, e principalmente o mayordomo, o gerente da finca para mirar esse tipo de situação. Bueno, qual é a sugerência? Trabalhe com altura. Pelo primeiro momento, a altura é um desastre. A gente não sabe, nós outros não sabemos. Então, você ponga em dia, para começar, ponga 30 dias. 30 dias se recuperou. Aí nós outros cambiamos algo importante na finca. Que nós outros cambiamos? A rotina. Ou seja, todo mês, mensualmente, o ganado tem que cambiar. Aí depois cambiamos o ganado de aqui para cá e aqui se queda encerrado. Alberto, quanto tempo tem a ser isso? Não importa. Hasta que nós outros acostumbramos a fazer esse tipo de manejo. Hasta que nós outros cambiamos a rotina da finca. Ok? Aí vamos cambiando pouco a pouco. Pode tardar 1 ano, 2 anos, não importa. Quando nós outros já arreglamos esse tipo de situação, aí vem a segunda sugerência, fazer segundo cerco. Aí a coisa mais tranquila. Aí você pode quedar uma semana cá, uma semana vem para cá, outra semana cá, pero por experiência própria, não haga isso em dia lunes. Em Brasil, dia lunes, domingo é dia de tomar trago e lunes nada trabalha, ok? Então, igual que em Venezuela, eu creio. Então, também. Então, todo dia martes, aí cambiamos os animais, ok? Pero aí empieza o primeiro reclamo da gente. A gente abre a caixa, pero é difícil, porque a água está aqui abaixo. Eu dividi, pero antes, quando era um potreiro, o lago não seguia aqui. Então, hace passeio, carrejão, isso é tranquilo, não? Pero quando nós outros já começamos a cambiar o ganado, nós outros vamos dar conta que há pastos. Já 10 animais não é suficiente para consumir todo o forragem. Isso é o que vamos mirar. Então, quando nós já acostumbramos, aí sim, nós outros já temos toda a divisão. Pero, Alberto, então, aumenta a produção de forragem? Não. Se eu tenho uma brisanta que produzia 10 toneladas de forragem, sigue produzindo a mesma 10 toneladas. Nós outros não hicimos nada. A única coisa que nós outros hicimos foi cercos. Então, por que podemos aumentar a quantidade de ganado? Porque antes, a produção era de 10 toneladas de forragem. Antes. Pelo animal consumia somente 2. Pelo Alberto, tanta perda, sim, se perde bastante. Se nós outros melhoramos a eficiência de pastoreio, ojalá nós outros consigamos até 60% de aproveitamento. La mitad é excelente. Então, quando nós outros implantamos esse sistema de rotação, o que passa é que nós outros diminuímos a perda de forragem. Alberto, pero e de 10 eu quero aumentar para 14 toneladas. Bueno, aí como? Aí começamos o que é fertilização de pasto. Com a fertilização aumentamos a produção. Pero antes da fertilização, temos que conhecer como é o manejo do pasto. Ok? E aí, quando alcançamos esse nível seguro, nossos olhos, o olho de la gente da finca, do mayordomo, do gerente, já se converteu. Ok? Então, é essa maneira que nós outros comentamos. Ok? E aqui, somente para ensinar, que a gente crê que o Brasil é todo grande, não, há parte que está em potreiros pequenos. Mire,
São potreritos pequenos, todo dividido. Igual que el video del paredão, potreiro de aí pequenito, mire, a quantidade de vaca que há nesse potreiro pequeno. Aí, em esse caso, ele cambia diário. Diariamente vai cambiando. Aqui está. A oferta de alimento que essa vaca tem é pura hoja, caso não há talho. Que o melhor alimento são hojas, ok? E, para começar, uma forma muito sencilla. Ponga palos aí metido no potreiro. Quando atingir essa altura, mete o ganado. Quando alcançar essa altura, saca o ganado. Aqui está. A altura de entrada e a altura de salida. E aí nós outros vamos treinando os ojos a mirar passo. Dentro de alguns dias, a gente já sabe, solamente por mirar, já, aqui está a altura de entrada, a altura de salida, fácil. Estamos de acordo com isso? Se há dúvida, por favor, me pergunta, ok? E já vamos na parte final, ok? Então, qual é o objetivo da finca? O objetivo da finca é solamente produção de alimento. Isto nos toca como ganadeiro, não? Ok? Então, uma maneira muito sencilla de guardar pasto é através de unificação. Isso é um pasto Guiné, isso deve ser Tanzânia, em República Dominicana, e aí a gente hace esses rolos, são um rolo de quase 600 quilos de heno, mire, aqui estão a paca, você pode guardar, ok? Isso também é uma paca, mira na paca feia, pero lo que há aí é pura hoja, uma paca, essa paca eu creio que tinha como 10% de proteína, porque paca, heno, em verdade, é pasto verde menos água. Se o pasto tem boa qualidade, a paca também vai ter boa qualidade, ok? Por isso, fazer paca também que pasto de boa qualidade, ok? Sempre com esse cuidado. Pero nós outros estamos falando de aproveitamento dessas divisões, não? Perdão. Falando de cada dia o animal se vai cambiando aqui. Pero quando chega o inverno, com lluvia, calor, que passa? O ganado está em potreiro 2. Teoricamente, o próximo potreiro é 3. Pero com o crescimento vigoroso do pasto, muitas vezes, o potreiro 5 já está listo para pastorear. Nós outros metemos ganado de 2 para 3, esses 2 pastos vão quedar maduro. Qual a recomendação? Del potreiro 2, diretamente ponendo animal no potreiro 5. Aí esse potreirito 3 e 4 se queda sem pastorear. Aí que nós outros hacemos, lo cortamos, que são potreiritos pequenos, ou hacemos silos, ou hacemos pacas. Pero é potreiro pequeno, pero não importa. Não é somente coisas grandes que temos que aproveitar. Mire, isso é uma empacadora manual, feito de tabla, de madeira. É um molde. A única função desse é fazer um molde, fazer paca, ok? Sempre que há potreiro, mire, incluso está sujo, sempre que há potreiro pequeno que quedou sem pastorear, lo cortamos, deixa aí 1 dia, 2 dias aqui, com esse calor, 2 dias é mais que suficiente, a ser secado, ok? Aí, essa carra de madeira, llenamos essa carra, lo compactamos, e aí está aí uma paca. Assim de sencillo. Mira outra foto, isso é braúna. Recuerda que está extremamente delgado, então se quedou sem pastorear, potreiro pequeno. O tipo lá cortou, le amontonou, e mire onde está guardando o pasto. Em bolsa plástica. Esse pasto deveria ter fácil, aí 10% de proteína, para estar verde. Aí derramos que seca um dia e pouco, e aí guardamos esse material. Assim de sencillo. Isso é comida. E na época de verano, já temos esse material cortado. Ok? Aí, ó. Assim de sencillo. E outra forma é ensilagem. Então, muita gente em Brasil está fazendo ensilagem de pasto. Você pode fazer ensilagem de pasto? Claro que sim. Qual a ventaja? A ventaja é que o pasto é perene. A única coisa que tem a ser corte, não? E a desventaja, se comparamos com silo de maíz pode ter 10, 12% de proteína, não?
O silo de pasto deve ter andar ao redor de 7 a 8%. Pero é perene e não é custo. Ou seja, custo é mínimo, não? E qual é o secreto de fazer silagem de pasto? É que o picado tem de ser entre 1 a 3 centímetros, bem pequeno. Ou seja, o cuchillo de la forrajeira tem de estar bem afilado, não? Porque para que haga boa compactação. Esse é o secreto, ok? E como nós outros hacemos, em Brasil é muito sencillo. O silo vai sobre a superfície. Não le mete parra, não mete plástico, nada. Não há perda. Se perde, algo como 2 centímetros. Só o que está em contato com o suelo, somente isso, ok? A perda é mínima, não? Aqui, mire, nós temos silo sobre o mesmo pasto. Não há nada. O secreto é esse muchacho, o trator. O trator tem que estar todo o tempo sobre o silo. Se o trator vai ao silo e sale, se ensucia a llanta e vuelve outra vez, se contamina. Todo o tempo, esse trator tem que estar sobre o silo, para que não haja contaminação. Aí se há outro trator que vai picando e vai transportando, pero isso, todo o tempo, tem que estar sobre o silo, ok? Aqui outro silo mais sencillo, pero sempre o trator está sobre o silo. E aí está mirando, não há trincheira, nós temos silo sobre a superfície, ok? Tapar com uma lona plástica, bem compactado, não? E aqui estão os silos. Todo isso é silo de pasto. Sempre que não há pastoreio, ou há pasto de corte, nós outros ensilamos. Pero, como eu estava comentando, os potreiros são pequenos. Há potreiro que ensinei de 0,12 hectares. E como hacemos potreiro, silo desse espaço? Igual. Então, hagamos um molde, um anillo de chatarra, ok? Me gusta mais esse tamanho, 3 metros de diâmetro com 1 metro de altura. Não? Isso deve ter como 1,5 metro, pero é muito pequeno. Então, sempre que nós outros temos um potreirito, que nós outros não pastoreamos, onde hacemos o silo, aí mesmo, pegado à cerca desse potreiro. Porque quando chegar o verano, onde está o silo? Aí mesmo. Não necessito transporte, não necessito mano de obra, porque esse silo de 3 metros de diâmetro com 1 metro de altura, alcança mais ou menos 3 toneladas de média. Então é suficiente para, não sei que quantidade de animais, por 2, 3 dias. A única coisa que hacemos é quitar a lona plástica e deixar que os animais o consumam. Ok? Então, se é um molde, onde ponemos, aí mesmo o piso, nada por abaixo, nada. Ok? Aqui está um molde, ok? E aí, aqui é que foi um dia de campo, não? Pero aí ele passo picado, llenamos esse anillo, ok? Não haga lo mesmo, ponga gente mais forte, mais gorda, para fazer boa compactação, ok? Mire, 4 flaquitos, isso na perda de tempo, com 2 pessoas como eu, suficiente, ok? E vamos pateando, vamos compactando, ok? Aqui está, mire, gente flaca. Então, vamos compactando e esse anillo vai subindo, vai arribando, não? Aí haga a altura que quer, pero 1,20 metro é suficiente, ok? Aí depois que alcançou essa altura, sacamos esse anillo, ok? E aí está hecho é como um pastel na torta, ok? Pero bem compactado. E aí esse anillo, nós outros volvemos a utilizar sempre outra vez que quedou um potreiro sem pastorear, hacemos outro silo. Okay? Aqui, ó. Um silo bem compactado, bem hecho, tamanho pequenos, não? E aí depois, igual, ponemos na lona plástica, ponemos terra ao redor, está hecho. Aqui está o silo. Sempre que temos pasto sem pastorear, hacemos isso. Perdão. Aqui está, ok? Então, senhores, assim de sencillo, o pasto tem essa característica de alto crescimento durante o inverno, baixo crescimento durante o verano, não há como pelear. Uma vez o senhor me perguntou, Alberto, e se nós outros fertilizamos? Se nós outros fertilizamos o pasto, o que passa é que aumenta a produção em inverno. Isso é o que passa. Não é que distribui melhor a produção, não. Aumenta a produção durante o inverno, ok?
E aí, o que comentamos, o que buscamos sempre resultados, se é de leite, se é de carne, não sei, aqui está, ok? Isso é uma parrilha, mire, interessante, não? E aqui, senhores, está meu contato, ok? Esse é meu WhatsApp, muita gente já lo tem. 55 é código de Brasil, 18 é o código da zona onde eu vivo, e esse é meu telefone celular, 997 34 35 93. Aqui meu correio, takashi@matsudo.com.br, e aqui a página de Instagram, de departamento técnico, Sementes Forrageiras, ok? Muita da informação que comentei está aí. E se alguém quer a cópia da charla, busque a gente cultivar e eles vão ter a cópia aí, ok? Você pode copiar, não há nenhum problema. Não há direito autoral, que habla. E, senhores, se há pergunta, dúvida, alguma curiosidade, com muito gosto, estamos nas horas. Graças. Bueno, muchísimas gracias por la excelente No, con mucho gusto. La metodología que vamos a utilizar, vamos a pasar el micrófono por las diferentes personas que estén interesadas. Levanten la mano para poder saber a quién le vamos a pasar el micrófono. Gracias. A voz assim? Uhum. Sim. Aham. Uhum. Y no me gusta eso que están pregonando, ¿ok? Y menos, bueno, ok, esto es un año que se pronostica medio complicado para la lluvia, ya sea un efecto niño, mayo, junio, año para Venezuela de no muy buenas lluvias. De repente, esa teoría pudieran tener en algunos unidades de producción cierto éxito, no sé, todo depende de la carga. Pero en condiciones normales, en un año normal, todos tenemos que crear. Y todos tenemos que manejar estos recursos. Lo que tenga sencillamente es que me dé tu opinión sobre esas nuevas tendencias. Tengo un gran amigo por ahí que me dice, pero lo que pasa es que eso es mucho marketing. Y yo, por supuesto, yo escucho, pero me gusta que la cosa sea racional. Esa es mi pregunta. Bueno, eu creio que todos escutaram o comentário, ok? Me vou dizer minha opinião como técnico, ok? Primeiro del efeito El Niño, isso já está confirmado. Em ano 2021, em minha zona, nós tivemos menos de 800 milímetros e o promédio de nós são 1.300 milímetros. Esse ano, solamente o mês de janeiro e fevereiro, já choveu por em cima de 800 milímetros. Então, Rio Grande do Sul, praticamente foram 3 meses com zero de lluvia. Foi um desastre para o estado. E já está chovendo. Então, já por todo lado há confirmação do Ninho. Então, o Ninho para nós outros é assim. Zona que chove, vuelve a chover bastante. Zona que é seca, vai quedar mais seco. E a Niña, ojalá que a Niña, se for a mulher, era pior, não? Desculpe as mulheres, porque foi um desastre. 3 anos de pura sequia. No ano 2019, nós chegamos a perder hasta 70% da produção de semilla. Foi muito dura. Então, lamentavelmente, contra o clima não há como pelear, não há como. Então, nós temos que sacar proveito de algumas coisas. Uma das maneiras, comentei aqui, é guardar a comida. Se há já esse prognóstico
que viene ano seco, vamos melhorar o manejo e vamos guardar comida. É a única alternativa, ok? Então, hablando da agricultura regenerativa, é um mecanismo que também apareceu em Brasil em anos que eram duros, anos onde a economia estava malo, não havia muita plata. Então, qual é o princípio da gente? Não é essa lo que passa, é sacar proveito de todo que há no potreiro. Se vai hasta abaixo. E aí que a gente habla, não é maleza. Claro que não é maleza. Não é maleza porque não havia comida. O que tinha o ganado, ela consumiu. Não? Então, contra a fisiologia de planta, não há magia, não há algo que... Fisiologia do que é? Se nós quitamos rema e merecemos da planta, como essa planta vai volver? Tem que volver a desenvolver outra rema, desenvolver outro ponto de rebrote no meristema para volver. Aí que passa, aí vai tardar 30 dias, vai tardar 40 dias, 50 dias, 60 dias, hasta 70 dias, o mirão passa a tardar para recuperar-se. Ok? E outro comentário que é pior, a gente diz, mire, você habla que a brisanta tem crescimento erecto. Com esse manejo de agricultura regenerativa, mire que a brisanta está toda acostada, está tupindo o terreno. Claro. Qual é a melhor maneira de um pasto em recuperação a buscar luz? É quando está erecto ou quando está acostado, a zorra? Está acostado. É uma defesa do pasto para buscar energia solar. E aí nós outros comentamos, mire que bonito, já está quedando a rastreira. Mire o comentário, é muito perigoso isso. É que estamos equivocados no manejo. Então, o que tem que ser sacar conta. Ponemos um montão de ganado em um período de tempo. Quanto tempo nós outros vamos quedar sem ganado para que o pasto vuelva outra vez? Mire, são quase 3 meses. 2 meses mínimo. Em 2 meses mínimo, com essa altura de pastoreio, nós outros, imagine quanto pastoreio de boa qualidade nós outros hicimos. Essa é a coisa. Então, aí, que nos outros comentários, há várias modas, ok? Então, tem que meter hoje na internet, há muitos trabalhos científicos. O que eu hago é isso. Quando há algo novo, eu me meto na internet buscando trabalho científico, buscando informação técnica. Em Google, todos conhecem Google, pero mete aí Google acadêmico, o Google La Escuela, aí sale os trabalhos científicos, não artículos comerciais, não? Aí podemos encontrar vários disso. Então, são esse tipo de coisa que nós outros manejamos embasado em coisas técnicas. Então, pero, aí, só para te contestar a pergunta, não estou muito conforme com esse tipo de manejo, não, ok? Muchísimas gracias por estar presente. Ok, gracias. Gracias. Mire, acabamos de hacer un curso con este preparado que tiene el virus y respecto para la noticia. El niño inventado, no tiene agua. Estamos hablando que nosotros en pastizales, acá en esta zona, no podemos producir pasto si no aprendemos a guardar. ¿Ok? Aquel que vaya a producir pasto tiene que conservar. Y estamos hablando ahorita, de aquí para adelante, señores, tenemos que cosechar agua. Presten atención, la situación viene nadita fácil. No viene nadita fácil, no va a haber luz. Estos próximos periodos que viene duro. No nos va a bastar con conservar pasto. Tenemos que conservar agua. Estamos hablando de prácticas de cosecha lateada, que ya estamos tarde para conservar agua. O sea que preparemos. Las cosas no vienen nadita fácil. Te comento, en el programa Laberinto, Ucrania, que me están diciendo que debemos alargar los periodos de carga. ¿Ok? En el programa Laberinto hemos mandado carga roja, carga de y en ocasiones nuestros potreros, pero en época que debemos saber cuándo. Sí. Dejamos los potreros como una cancha de bolas criolla. De repente no conozca ese término, pero puede ser una mesa de billar, de fútbol. Sí. Miren, llegamos a los potreros en cierta época, según el programa Laberinto, y eso se va a resolver. Por supuesto,
Ajá. Hacemos eso porque sabemos que posterior pronto llegamos. Si hacemos eso, no llegamos y viene el verano, perdimos el poder. Y lo que hacemos en el programa de ahorita es que en el verano aceleramos la rotación de los animales y los potreros descansan vivos. Por supuesto, tiene que venir, esa estrategia tiene que venir con una práctica de conservación. Nuestros potreros están quedando vacíos y nuestras vacas se van a alimentar de carbono vacío, con preferimos conservar. Boa Santa es un sistema muy bonito, como se trata de la Boa Santa, pero en el programa de la revista ya le damos a Boa Santa que para toda la ¿okay? Pendiente con la especie forrajera. Fila, no solamente es granito. También tenemos especies, por ahí ya estoy contando a que hagan un inventario de árboles. Miren la cosa difícil. ¿Qué inventario de árboles? Miren todas las matas que tengan alrededor. Miren, mango, listo, palma. Los vamos a usar. En el momento que se nos acabó la paja, se nos acabó lo que tenemos almacenado, porque viene la cosa dura. Tenemos que tirar por las matas. A bajar matas de mango, matas de níspero. Pero tenemos que tener eso. Pendiente. No sé si habéis escuchado eso. Sí. Se acelera la rotación. Sí, isso é uma coisa muito importante, assim, sembrar água, não? Em Brasília é um programa hecho não por el governo, é um programa de um senhor, ele é um suíço, o nome é Ernest Ghost, não? É um doutor, vivia em Suíça, foi à Alemanha, se foi a México e se terminou em Brasília. E ele comenta de sembrar água, não? E aí uma metodologia muito importante, assim, pero assim de muito sencillo. O secreto dele é siembra de árvore, não? Depois você mete na internet, chama-se agricultura sintrópica. S-I-N-T-R-O-P-I-C-A, sintrópica, de sintropia, não? E Dr. Ernest, ele comenta que o mais importante é nós fazemos cultivo com distância horizontalmente, não? Há espaço não, entre lileira e todo, não. Ele faz espaçamento, además de espaçamento horizontal, espaçamento vertical, não? Então ele sembra árvore, eucalipto, um exemplo, não? E quando o eucalipto já tenha mais ou menos 10 metros de altura para arriba, ele corta o eucalipto, mas não toda, uma parte, os 5 metros, e toda essa madeira lo pica e atira ao suelo. Árvore grande, ele diz árvore grande, é grande, pero temos que sacar proveito, porque vem outra árvore por detrás. Então ele tomba essa árvore, ele pica a madeira e em suelo mais pobre, a parte mais gruesa, lo põe aí. Entre essa parte de madeira e hace cultivo. Não? São coisas interessantes. Ele sembra banano. Toda a sembra dele tem banano, pero não para fruta, banano para riego. Então, depois que sembrou banano, vai sembrar algo, ele tomba a planta de banana, parte a metade em 4 e ele mete no suelo. Essa planta, esse pedaço de banana, se mantém na água por mais de 30 dias para o cultivo que está sendo. Então, é muito interessante o que o senhor comentou, pero isso tem um nome, é sintropia. Então, busque, só por curiosidade, agricultura sintrópica, com S, de sintropia. Você vai mirar todo o que está comentando, é verdade. Em Brasília, nós temos norte muito problema de mala drenagem, porque há muita concentração de limo em suelo de Amazonas. E a Brisanta, por várias questões, ela passa que ela sembra allá, pero está morrendo. Nós temos uma técnica, normalmente, aunque seja plano, sempre é a parte mais baixa do potreiro. E essa parte mais baixa do potreiro, nós recomendamos a sembra de árvore. Por que a sembra de árvore? Porque o pasto tem sua raiz de 40 a 60 centímetros. Pero tem raiz baixa 2 metros, não? Pero são raízes fasciculadas, não há raiz pivotante profunda. E a árvore tem raiz profunda. E como nós fazemos um mini bosque, poucas árvores, na parte mais baixa, que passa toda a água da lluvia, que antes, por la compactação, por vários fatores, se escorre. E quando sembramos essa árvore, nós estamos fazendo, como chama, um ralo, que absorve água. É um sumidouro, não? Então, toda a água desse potreiro vai para a parte mais baixa
E como a raiz profunda, a água se infiltra em suelo. Aí nós outros estamos armazenando água para a época de verão. Então, há algumas técnicas que é muito importante, incluso, mire, nós outros passamos por 3 anos de sequia, foi duro. Então, pasto que tinha leguminosa. Por que leguminosa? Que são raízes pivotantes, são raízes profundas. A gente habla de fijação de nitrógeno, não sei o que, não. Pela maior vantagem de leguminosa, é como tem raiz profunda, toda a água se queda aí no suelo armazenado. Então, são algumas técnicas que nós outros recomendamos e que funcionam. Então, siembra de árvore, a parte mais baixa do potreiro, ajuda bastante em lo que é armazenamento de água, ok? ¿Alguien más? Buenas noches. Bueno, primeramente quiero felicitarlos por toda esta información. Gracias. Dos preguntas. La primera es la siguiente. En la zona más pobre, la zona donde estamos nosotros, trabajamos con un pasto que se llama andropogón. Sí. La pregunta concreta es, ¿cuál de las variedades que usted acaba de nombrar nos aportaría más a nosotros en vez de este pasto? Porque casi todas las zonas que son pobres, en la finca donde yo estoy, muchas que están por allá en el sector, que reinan es andropogón. Entonces, quisiera saber si hay otra variedad que nos aporte un poco más de... Ok. Esa es la primera. Conteste si es verdad. Ok. Andropogón tem uma característica, é um pasto que tem boa adaptação ao verano, à zona seca, pero não é somente isso. A Andropogón também para suelos que não são tão profundos, solo mais rasos, né? Aí se adapta bem, ok? Andropogón também serve para zonas onde há muita pedra, muito cascarro, ok? E porque tem sua capacidade de infiltração de raiz. E Andropogón tem um problema, que o ponto de maturação é muito rápido. Nós outros comentamos aí por lugar, não, que Andropogón é como gerente de banco, aqui não há nenhum, não, que quando nós outros mais precisamos del passo, se vai, não? Pero há outras bondades, grande parte do Brasil, principalmente sabana de nós outros, toda a siembra de pasto, nós outros mesclamos Andropogón. Por quê? Quando estamos saindo do verano, quando empiezam as primeiras lluvias, ou quando temos o sereno da noite, com essa umidade, Andropogón tem a capacidade de rebrote. Então, por isso, muita gente mescla Andropogón para a época da entretemporada, ok? Se o problema é solamente por verano, se o problema é solamente por uma questão de água, decumbens, MR4 e a mesma braúna funciona bem. Agora, se há problema de suelo não tão profundo, problema de pedra, não? O único passo que pode tentar substituir o Andropogón é a braquiária de cumbens, ok? Então, mais ou menos é isso. Pero nós outros temos semilha comercial de Andropogón, o cultivar chama-se Planaltina, não? Nós outros vamos enviar uma muestra para começar a fazer provas, para mirar se tem melhor resultado. Se funcionar, aí nós outros podemos trazer semilha comercial de Andropogón, ok? A muestra para fora, ok, 100 hectares, perfeito. Havia outra pergunta? Ok, la segunda pregunta nosotros practicamos necesidades de maíz y de sorgo. Usted acaba de decir que la paredada también se puede ventilar. Y la pregunta la hago abierta a todos, pues, porque de repente alguien ha experimentado el cambio de en vez de ventilar maíz o sorgo, hay ventilado Andropogón. ¿Cómo se haría para ese 4% que hay de diferencia entre proteína? Não, pero esse 7% de proteína é Mombasa e Paredão. Andropogón, a diferença é maior.
mais ou menos. Mais 10, 12%. Bueno, sí. Mire, hay un problema para ensilar pasto, e perdona-me que me olvidei. Quando vamos ensilar pasto, se eu quero pasto de melhor qualidade, de silo de melhor qualidade, então temos que fazer isso. Quando o pasto tenha 1 metro de altura, quando o pasto já esteja com 12, 14, 13% de proteína, lo cortamos. Pero nesse momento, o pasto tem muita água. O contenido de matéria seca é muito baixa. Então, temos que fazer um pré-secado. Temos que cortar com essa idade, com essa altura, e deixar que se seque um dia e meio. Pero aí depois temos que recorrer a esse material e lo picar. Pero lo malo que não temos equipo. Não conosco nenhum equipo em Brasil que recorra a esse material de piso. Então, quando vamos fazer ensilagem de pasto, nós outros temos que sacrificar a qualidade nutricional. Porque muitas vezes nós outros não estamos buscando qualidade, estamos buscando volume, não? Então, se nós outros com 90 dias, nós outros fazemos corte del paredão, Mombasa, qualquer guinéa. Então, nós outros sacrificamos a qualidade nutricional para baixar o contenido de proteína, pero tem maior contenido de matéria seca. É por isso que se barra bastante, ok? Agora, se nós outros queremos melhor qualidade, nós outros podemos cortar o paredão com 1 metro de altura, Mombasa com 1 metro de altura, e se não é como ser pré-secado, não importa. Le metemos todo esse pasto em silo, pero aí busque um afrito de maíz, alguma harina, algo que vá aumentar o contenido de matéria seca, que vai absorver a água que há em silo. Não? Por isso, silo de pasto, nós outros sempre recomendamos fazer sobre o piso, porque se forma um líquido, chamamos de chorume, não? E aí mesmo o suelo se absorve esse chorume do silo, aí não se danha, não? Estamos claros nisso? Então, por que se barra? Porque sacrificamos essa qualidade nutricional para alimentar o contenido de matéria seca. Ok? Aí, não? Excelente pergunta. Senhores, vamos aclarar uma coisa. O híbrido de pastos não são como o híbrido de maíz, ok? O híbrido de maíz, nós sempre temos que ter as linhas madres. A madre é o papá que vai generar o pólen. O pasto é híbrido porque nós hacemos cruze, somente isso, não? E de onde nós sacamos semilha de los híbridos? Sacamos semilha de los mismos híbridos. Então, o único híbrido que temos acá é o Ares 2. Todo os demais é um processo de seleção, ok? Então, se nós sembramos o Ares 2, aí se eu vou sembrar aqui em Venezuela e vou cosechar a semilla funciona igual, não há nenhum problema, ok? Pero há um secreto. Secreto, sabe o que é? A ubicação geográfica. Você sabe por que o Brasil é o maior produtor de semilha de pasto? Porque estão ubicados em uma zona onde o câmbio de fotoperíodo é bastante grande. Em qualquer parte do mundo, o pasto vai florear, vai poner flor. Pero, para essa flor converter-se em semilla, necessita um câmbio de hora-luz. Em Brasil, como comentei, o verano de nós outros é caliente e lluvioso. Empieza em outubro, mais ou menos. E nessa época, às 5:30 da manhã, já tem o sol. E esse sol vai até as 8 da noite, nessa época. Então, temos 14, 15, 16 horas de luz. Quando chega inverno, que é frio, em algumas zonas seco, aí nós outros, às 7 da manhã, nasce o sol. Às 6 da tarde, já está escuro. Então, esse câmbio de hora-luz é que faz com que a semilla, a flor, se convierta em semilla. Acá em Venezuela, que vocês são um país equatorial, há muito pouco câmbio de hora de luz. Uma guinéa
se é híbrido ou normal, produz algo como 6 a 8% de la semilla, de la flor se converte em semilla. Braquiária, menos de 4%. Por quê? Porque você não tem esse fator que é câmbio de hora-luz. Esse é o principal fator para a produção de semilla. Incluso em Brasil, há uma zona onde nós outros produzimos semilla de pasto. Não é qualquer parte de Brasil. É justamente para arreglar essa variação de hora-luz. Então, cada tipo de pasto, há uma ubicação onde se produz maior quantidade de semilla. Ok? Então, ademais de se for híbrido, se tiver a condição, produz semilla, não há nenhum problema. Não é igual que der maíz. Ok? ¿Alguien más? Bueno, então, de minha parte, lhe agradeço por adelantar o horário. Perdona a senhora por as bromas que isso, mas não podia perder a oportunidade. Não? E qualquer coisa, estamos às ordens todas, ok? Muitas graças.